A segunda temporada de X-Men 97 terminou com seus 9 episódios, e apesar de corridos, eles conseguiram concluir as histórias de forma até satisfatória e deixando um bom gancho para a terceira temporada. Temos algumas surpresas para você. Então faremos algo inédito e diferente aqui no canal, um react do que o Peter Jordan do canal Ei Nerd disse sobre a conclusão da obra e os episódios da série. Vamos nessa? Eu sou o Dallas e sejam bem-vindos a mais um Asterisco News React. Bom, pessoal, nosso canal acompanhou os 9 episódios e fizemos 10 vídeos shorts comentando cada um desses episódios, mais um especial do Mancha Solar. E tudo isso está na nossa playlist do X-Men. Agora que a segunda temporada foi concluída, ao invés de simplesmente dar nossa opinião, vamos dá-la sim através de um react do vídeo do Peter Jordan do canal Ei Nerd. O link do vídeo do canal está na descrição. Acredito que até dispensa apresentações desse gigante canal pop. Então, sem enrolação, vamos pro react. Aguenta, fi. Sério, olha pra isso aí. Olha pra isso! Isso é genuinamente a coisa mais ridícula que eu já vi, de verdade. Eu não quero nem fazer intro nesse vídeo aqui. Nossa, ele não fez nem intro. E de cara eu já entendo o Peter. Não que eu não tenha gostado do poder que Apocalipse ganhou, porque afinal não é a primeira vez que ele utiliza um receptáculo. A gente já viu isso inclusive na animação, mas não era dessa forma. Eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas enfim, vamos seguir. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, como que eu começo a fazer um review de uma série como essa, do que ela era pro que ela foi? Eu quero entender como que alguém pensou que era genuinamente uma boa ideia botar essa cabecinha de Gambit alternativo com franjão no corpo do Apocalipse. Ó, cara, isso de verdade só pode ter saído da cabeça da mesma pessoa que achou que essa bosta aqui era legal. E a vampira modo celestial? Pessoa que achou que isso fazia sentido, acho que é a mesma pessoa que achou que a Capitã Carter com poder dos vigias fazia sentido. X-Men é sobre poderes mutantes, é sobre grupo, sobre equipe. Faz o menor sentido a resolução final da temporada ser a vampira ganhar poderes celestiais do nada. E o problema resolvido no estalar de Deus, cara. Verdade. Outra coisa é que sou obrigado a concordar com o Peter. Esse negócio da vampira virar uma celestial parece ser uma conveniência de roteiro. O mais legal da série de X-Men eram todos se juntando contra o Apocalipse e os poderes que ele tem. O último episódio focou muito mais nas lutas das equipes do que com o próprio Apocalipse. Talvez se tivesse um 10º episódio que fez falta, aí poderíamos explorar mais as lutas. Mas foi como eu disse, tudo resolvido muito rápido. Isso machucou a série. Apesar de que talvez por não ser tão fã dos quadrinhos dos X-Men e ter visto mais animação, com tantas adaptações, aquilo me chocou tanto quanto o Peter, que acompanha os quadrinhos. O que mais pode contar? Qualquer coisa ajuda. Outra coisa, galera, que ninguém é capaz de explicar é porque diabos o Esson, né, o Celestial Buscador, deu poderes pra vampira derrotar o Apocalipse. Por que isso? Vocês já pararam pra se perguntar isso? O interesse dos Celestiais na Terra é com evolução, é com experimentos em escala populacional, é com mudanças populacionais em milhões de indivíduos que ocorrem a cada milhares de anos. Esse foi o experimento que os Celestiais fizeram quando vieram pra Terra e separaram, né, nossa espécie entre eternos, deviantes e humanos com potenciais para mutação. E esse potencial para mutação que os Celestiais colocaram foi o que gerou os super-heróis, a própria raça mutante. Deixou todos predispostos a ganharem poderes, predispostos a serem mais fortes, a evoluir. O Apocalipse, ele tem um acordo com os Celestiais, um papel evolucionista, sabe? Um papel eterno na Terra. O que que Vampira ofereceu? A morte dela? Pra quê? O que que os Celestiais ganham com a morte da Vampira? Tipo, qual o sentido nisso? O Noturno depois decide ficar no lugar dela. O que que os Celestiais ganham com a morte do Noturno? Tipo, um simples indivíduo. Nada. Eles não ganham nada. Os Celestiais são seres que precedem a criação. Eles são as entidades mais antigas da realidade. O que que eles ganham com o Vampiro Noturno morrendo? Nada! Porra, galera, pelo amor de Deus! Vocês percebem que não tem lógica? Os Celestiais nem fazem isso de ficar distribuindo power-ups. Não faz parte deles fazerem isso. Não tem nem argumento pra isso acontecer. Olha, isso que eu acho legal. Quando você consegue justificar algo que não ficou bom pela lógica, e apesar de não ler os quadrinhos dos X-Men, quando eu faço minhas pesquisas eu também gosto de entender. Imagino a frustração de quem lê os quadrinhos e vê esse tipo de adaptação sem sentido. É frustrante, disso eu nem tenho dúvida. São dias muito estranhos mesmo. Galera, esses caras claramente não sabem o que cada uma das entidades cósmicas representam ou fazem. Ou pior, eles sabem, né? Eles usam isso como ferramenta de resolução de problemas no roteiro, só porque sim. Porque eles são incapazes de criar histórias minimamente cativantes ou com riscos de envolvimento emocional real, com desenrolar, com consequências de ações minimamente complexos, bem escritos. Os caras não conseguem fazer isso.
Aí a gente volta pra trama da Kandra. Ela deveria ser uma externa. Eles cortaram os externos e acharam que era mais legal fazer o Apocalipse ser um gado e um corno da Kandra. A joia, que era pra ser poder dela, na animação virou poder roubado do Apocalipse, né? Daí o Gambit sumona ela, mata ela num instante, como se a personagem não tivesse a mínima relevância, encaixa a gema dentro da vampira, transformando a vampira numa imortal, com parte dos poderes do Apocalipse, que eram os poderes que a Kandra tinha. Então, eu também não conhecia a história da Kandra. Eu vi ela lá do lado do Kang e só. Nem lembrava dela na série clássica. Mas aí também pareceu meio que falta de tempo. Esse romance do Apocalipse nem foi explorado. Parece ser importante, porque foi uma conversa que ele mesmo falou com a vampira sobre isso. Uma parte tão importante jogada fora. E é a única coisa que dá algum sentido pra vida. Esse é o lance. Daí, pô, no episódio seguinte, isso não serve de nada e o Celestial destrói a gema que tava dentro da vampira, cara. Ou seja, qual foi o propósito disso tudo? Pra que rolou isso? Sabe, do nada pra lugar nenhum. Foi o que aconteceu, saiu do nada foi pra lugar nenhum. Eu também fiquei esperando que aquele anel ia trazer diferente pra vampira num embate final com o Apocalipse. Mas ao mesmo tempo que ela ganha o poder celestial, é tirado um poder que ela recebeu do Cavaleiro da Morte. Eu também não entendi o sentido disso. Serviu pra nada. Basicamente um ótimo resumo de tudo que aconteceu na temporada inteira. Um monte de episódio filler, desconexo, que levou do nada pra lugar nenhum, foi isso, cara. Galera, pra que serviu as garras de adamante do Wolverine? Nada. Pra que serviu a Polaris? Nada. Na verdade, o Wolverine está subaproveitado desde a primeira temporada. Ele teve apenas momentos, mas a ideia da ninhada foi legal. Só que o vilão tinha que ser o Apocalipse, não o Omega Red. E eu gosto bastante do Omega Red. Mas era mais uma forma do vilão da temporada mostrar do que era capaz e devolver as garras de adamantio, tendo algum controle sobre o Wolverine de alguma forma. Nada. Fez ele ficar um babaca que usou amigos e inimigos para um propósito egoísta. Simples assim. Eu sei o que está errado. Como? O que tá acontecendo aqui? Em relação a Polaris, até gostei dela ter entrado na série. Até tinha esperança que ela tivesse um encontro com o Magneto, ressuscitado pelo Apocalipse, ser um dos 4 cavaleiros, mas não rolou. Aliás, seria bem mais legal os mutantes terem enfrentado Apocalipse com seus 4 cavaleiros, não ele dentro de um só. Vocês sabiam que eu me tornaria e tentaram tirar isso de mim! Pra que você viu o Colossus? Nada, nem apareceu no episódio final. Detalhe que no episódio dele, no episódio 7, ainda bota a Illyana morrendo. Mataram a magia da forma mais tosca do planeta. Ao invés dela transportar as pessoas pra fora dali, ela teleporta a galera pro meio do massacre e depois fica lá um minuto inteiro parado esperando sentir ela Godzilla dar aquela baforada atômica nela, ao invés de simplesmente abrir um portal e se teleportar dali. Por que ela não saiu dali? Por quê? Também pensei a mesma coisa. E o Colossus fez falta. Se fizeram todo um esforço para ele virar um X-Men, como que ele não tá na batalha final contra o Apocalipse? É muito estranho. E assim, o mais importante de tudo, né? Pra que serviu matar o Apocalipse? Só pra fazer ele voltar mais fraco, mais feio, com menos ameaça, né? Com menos trama. Eu já expliquei no outro vídeo, né? Que até detonei essa temporada aí. Como é impossível um Cavaleiro do Apocalipse matar o próprio Apocalipse. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui no card. Só pra vocês entenderem, assiste esse vídeo. Só clicar aqui que ele vai abrir ali embaixo pra você assistir depois. Então, aí eu já não concordo com o Peter. O Gambit não matou o Apocalipse, ele simplesmente ressuscitou o mutante como Cavaleiro do Apocalipse e usou como receptáculo, para ter ainda mais poderes, o dele e o do Gambit. Mas isso nem foi explicado, eles podiam ter mostrado essa cena por inteiro, não deixar o corpo do Apocalipse boa. Naquele filme fraco dos X-Men, o Apocalipse queria fazer isso com o Xavier, usá-lo como receptáculo e ter seus poderes. Na cena inclusive que o líder dos X-Men fica até careca por causa disso. Apesar dele até ter ficado assustador, não é assim que funciona. Ele não fica com as características dos mutantes, ele ganha os poderes e o corpo, mas fica com o seu corpo assustador. Ele já tem poderes legais, como ele apresenta na luta contra o Magneto e os mutantes no episódio 4. Essa sim uma luta de respeito. Não à toa um dos melhores episódios, se não o melhor episódio da temporada. Quem é o Deus e quem é o inseto? Mas assim, a partir do episódio 4, o Apocalipse só foi desrespeitado e humilhado. Me lembra o Cold, né, de Naruto, mas enfim. Cara, é uma desgraça o que fizeram com o arco do Apocalipse. Total, cara. Sabe, o maior vilão dos X-Men foi reduzido a M. E tá óbvio que tem a ver com a demissão do Bodemaior. Só os episódios 3 e 4 ele tá acreditado como roteirista. E mesmo nesse aí, botaram outros roteiristas lá pra mexer. Mas ainda assim dá claramente pra ver que esses são os melhores episódios da temporada. Foi o que eu disse, ó. Assina embaixo. Com os melhores diálogos, né? Com um tom mais épico. Tá lá a presença do cara. O resto da temporada, cara, é uma grande colcha de retalhos aí de outros roteiristas. Tem episódio com 4 roteiristas diferentes. E o principal roteirista dessa temporada é o Brian Ford Sullivan, que é conhecido por roteirizar Arrow e Justice League Action. Inclusive, esse episódio final, o roteiro é 100% desse cara.
pelos trabalhos anteriores dele, dá pra entender porque que saiu essa bomba. Ainda mais sob supervisão do Matthew Chauncey, que é o cara de um Arif. Ficou claro que essa temporada, tipo, é um Frankenstein. Mas é um Frankenstein com a intenção de ser feio mesmo, cara. Porque o roteiro do Baudemaior pra essa segunda temporada tava pronto. Aproveitando que o Peter falou sobre isso, vamos trazer um asterisco aqui. Essas mudanças que o Peter se refere acabaram vazando na internet. Quem lembra no final da temporada, quando Xavier entra na cabeça de Magneto, era ali que era pro massacre aparecer. Mesmo pós-crédito sendo Apocalipse, a ideia original de Bill DeMaio não era que ele fosse o vilão da segunda temporada. Ele ia ser apenas preparado para ser o vilão só na terceira temporada. O Bill ia apresentar a grande ameaça mais pra frente. O Bishop, inclusive, ia ser muito mais importante, porque ele iria pro futuro e voltaria falando de uma traição de um dos X-Men. E no final descobririam que esse traidor era o próprio Xavier, que seria o massacre. E de alguma forma, o próprio Xavier e Magneto que teriam que se reunir com os X-Men para derrotar o poderoso vilão. Aí sim a terceira temporada seria focada em Apocalipse e eles iriam para as linhas do tempo. Eles só adiantaram as coisas e mudaram outras, acelerando arcos que poderiam ser bem mais explorados, e fazendo o Gambit chegar até antes que o esperado. Gambit nunca vai conseguir esquecer isso. E só pelos créditos roteiristas dá pra ver que mudaram tudo. Dá pra ver que quem assumiu não é fã dos personagens, cara. Você consegue ver isso, não entende. Entende? Não tem nenhum tipo de zelo, apreço pelos detalhes, pela história, cara. Se botasse, meu irmão, de verdade, se botasse vocês que acompanham mais tempo, vocês iam fazer uma parada melhor. Não tem dúvida. Certeza. Vocês têm noção que o Ciclope, o fucking líder dos X-Men, passou a temporada inteira sem fazer nada? Vocês têm noção disso? Tem noção que a Jean, cara, mutante com telepatia nível ômega, foi inútil para ajudar a mente do Gambit no episódio 8 e no episódio 9. Aliás, ela foi inútil a temporada inteira também, né? E a luta dela nesse último episódio foi simplesmente patética. Os caras odeiam a Jean, cara, não tem outra explicação, cara. Se você é aquela pessoa que fica com raiva quando menospreza uma mulher, tá aí, cara. Fizeram isso agora, tá vendo? Realmente, a Jean se enfraqueceu demais. Como que na primeira temporada ela venceu Sinistro e até o Bastion com a Força Fênix e perde tanto poder ômega que ela tem? Até o Noturno deu porrada nela. Por mais que eu tente acreditar que ele ficou mais forte assim por um upgrade que o Cavaleiro da Morte deu pra ele. Ficou exagerado. Ah, que língua afiada! O Ciclope mesmo só apanhou. Ele não venceu nenhuma luta. Tem noção disso? De tão elogiado por ter mostrado sua força e liderança a um perdedor novamente na segunda? Como que a gente vai acreditar que poderemos ver uma cena futura de Magneto de joelhos reconhecendo a força de Ciclope como nos quadrinhos? Se ele não representa isso na animação? A mim, meus X-Men. A única coisa melhor que eu posso dizer é que ele se tornou um pai melhor pra Nathan do que nos quadrinhos. E eu acho que foi a única coisa que funcionou sobre ele nessa temporada. Com certeza. Nesse episódio, eles ainda inseriram a Siren X Factor e ela só não entrou muda e saiu calada porque deu 2 gritinhos, cara. Praticamente um NPC. A Tempestade, que não fez absolutamente nada a temporada inteira, nesse final empurrou os sentinelas tripulados lá e a animação parece que ficou com preguiça de mostrar o anel, o pulso eletromagnético, ou até ilustrar melhor o que a Tempestade fez naqueles míseros 5 segundos de ação. Parece que ela fez um ventinho e os caras já ejetaram. A Tempestade até mostrou seu poder em alguns momentos, mas não dá pra negar que ela ficou apagada nessa temporada, mesmo virando diretora do Instituto dos X-Men. Aliás, o conceito de mecha sentinelas é um conceito bem interessante, é legal. Aparece de diferentes formas, em diferentes histórias. Poderia ser algo mais explorado, mais explicado. Dava para ter sido construído bem melhor, sabe, a trama com a reação da população, a reação do governo. Criar uma atmosfera, uma história sobre o que está acontecendo no mundo, a militarização dos sentinelas. Cara, tem muita história que dá para criar usando os sentinelas. Os sentinelas são um dos principais antagonistas, sabe? Um dos principais, se não o principal símbolo de poder anti-mutante da Marvel. É tudo que... É tipo o maior antagonista dos mutantes é isso, né, cara? Dos mutantes, da raça mutante. É o Sentinela. Não tô falando o maior vilão, né? Mas o que bota realmente terror na comunidade de mutantes é os sentinelas. Era pra eles serem poderosos, era pra eles serem contramedidas contra os mutantes, concorda? Mas acaba sendo só mais um, sei lá, um troço jogado ali, mal animado. Bateu um vento e acabou. Qualquer um derrota um sentinela, na boa. Temporada inteira é de coisas jogadas. Que se os roteiristas tivessem o mínimo de conhecimento da lore dos X-Men, ou tivessem o mínimo de capacidade para criar uma história fluida, que se conectasse assim organicamente, teria sido pelo menos uma história razoável, no mínimo. Será que eu tô pedindo muito, galera? De verdade, será que eu tô sendo um nerd chato agora? Eu tô perguntando genuinamente pra vocês. Não, Peter. Eu até entendo que pra você e sua equipe, que são tão fãs dos quadrinhos, terem achado a série o mínimo do razoável. Mas eu devo dizer que curti e gostei da segunda temporada. Mas ó, é uma nota 7, bem distante da primeira.
mas eu acabo relevando porque até estou meio acostumado com as adaptações. E eu gosto dos personagens, mas se eu esperava mais, ainda mais do embate com o Apocalipse, com certeza. Se não confia em mim, confie nos meus X-Men. E ironia. Tá gostando do nosso React? Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque nossa ideia é dar mais essa opção a vocês, um React. Inscrito, você não perderá os próximos que faremos aqui. E deixa o like se gostou, que ajuda demais o canal a crescer e engajar. Beleza? Então vamos seguir com o React da segunda temporada de X-Men 97. Estamos te ouvindo. Tô pedindo só que os episódios tenham um mínimo de história, um mínimo de conexão e lore, cara. Isso é muito, ia pedir muito isso. Pô, você quer fazer o Wolverine ganhar Adamante de volta? Beleza. Nas HQs é o próprio Apocalipse que dá o Adamante de volta pra ele. Você quer trazer a ninhada? Beleza. Mostra o Apocalipse parando uma invasão da ninhada no Egito Antigo. Você quer trazer a Lorna? Então, pô, desenvolve um arco de reconexão com a memória do pai, um arco de vingança contra o Apocalipse, que foi quem matou o Magneto. Você quer trazer o Êxodos? O Êxodos era um cavaleiro templário que teve os genes mutantes despertados pela Fênix, pelo próprio Apocalipse. O nome bíblico Êxodos, cara, é um derivado do nome Apocalipse. O Êxodos virou servo do Apocalipse. Depois se voltou contra ele. Tem muita lore aí pra explorar. Olha como Apocalipse podia aparecer muito mais nessa temporada. Era conexão com o Wolverine, com o Êxodos. Já pensou os 4 cavaleiros do Apocalipse sendo Gambit, Wolverine, Êxodos e Magneto? Ia ser muito da hora. E está na hora desse louco pagar por suas apropriações maléficas. Percebe quanta coisa tem pra explorar? Só esse pouco de coisa que eu tô falando pra vocês. Se você quer trazer o Gambit como Cavaleiro da Morte, pô, traga. Mas traz um visual bolado, uma coisa trabalhada, bacana, fiel, como era na primeira temporada. Pô, a primeira temporada super fiel, sabe? Ao invés disso, fizeram lá um recolor preguiçoso. Só pintaram, cara. Aproveita o arco que o Apocalipse dá o Adamante pro Wolverine de volta e transforma ele no Cavaleiro da Morte também. Nossa, galera. Aproveita o Arcanjo, pô, que já é o Cavaleiro da Morte. Era pra ser um dos sucessores do Apocalipse. O Warren tá nessa temporada e não tem um pio sobre isso na temporada inteira. Mesmo ele estando lá, literalmente transformado na forma de Cavaleiro da Morte dele. Aí também eu não acho que o Arcanjo ia voltar a ser o Cavaleiro do Apocalipse. Bastava ele ajudar mais na vingança contra o Mega Mutante. Mas realmente ele se preocupou muito mais em lutar contra os X-Men do que com o próprio Apocalipse. E dá pra fazer 4 Cavaleiros do Apocalipse sem guerra, fome e pestilência. Faz 4 Cavaleiros da Morte igual os gêmeos do Apocalipse fizeram, que são os filhos do Arcanjo. Até a Lorna, que já foi Cavaleiro do Apocalipse, faz ela ir num X1 lá querendo vingança. Mostra o poder do Apocalipse vencendo ela. Empodera ela pra isso, sabe? Mas empodera ele também. Faz ela virar mais um dos 4 Cavaleiros da Morte. Obriga os X-Men a serem colocados em situações de vida e morte contra aqueles que eles amam. Que inclusive é o arco mais importante da Psylocke com o Anjo. E se você quer adaptar a ideia do Apocalipse sobrevivendo em outras consciências, tem isso rolando com o Arcanjo. Tem o mesmo rolando com o Ciclope. Inclusive, nas HQs, quem separou a consciência dos dois foi a Jean Grey, que é uma telepata nível ômega, casca grossa pra caramba, tipo, não é inútil dessa segunda temporada. E aí, cara, depois da derrota do Apocalipse dos Cavaleiros dele, numa batalha épica do nível do final da primeira temporada, aí sim você cria esse risco dele tomar outra consciência. Usa o Ciclope, dá destaque pro líder dos X-Men, galera. Usa a trama do próprio Cable, que é o fato do Apocalipse querer roubar o corpo dele, e o Ciclope entrar na frente pra proteger ele. Coloca esse dilema moral e sentimental do Cable, tem que matar o próprio pai que acabou de salvar ele pra poder eliminar o Apocalipse. Nossa, isso teria ficado muito bom. Não digo ele se apoderar do corpo do Scott, mas só de fazer ele trabalhar para as forças do mal e a Jean ter que intervir para evitar que o próprio filho tenha que matar o pai, teria sido um final muito mais vibrante. Ótimo trabalho, equipe. Eu confio em você. Nós dois confiamos. Mas com 9 episódios e tanta história para contar, a Marvel precisa repensar esse número de episódios. É sucesso, fica muita coisa sem explicação e desperdício de ótimas sagas. Percebe a situação, como é que a gente ficaria? Como é que ficaria uma sinuca de bico emocional pra gente? Percebe? Gera reflexão, sentimento, gera momentos dramáticos, icônicos, gera batalhas épicas, não teve nada disso. Tudo que eu tô falando aqui é coisa básica, ok? Eu tô tentando fazer conexões entre os episódios com os personagens que eles escolheram usar lá. Porque todos eles têm conexão com o Apocalipse, todos, ok? Eu tô falando básico. Eu tô falando de transmitir arcos clássicos dos quadrinhos, que sempre foi o intuito dessa animação, coisa que morreu completamente nessa segunda temporada. Os caras decidiram brincar de fanfic, igual fizeram com o Arif. Realmente, eu não tô brincando. Eles decidiram brincar. Sabe, chegou no final de What If, a gente tava lá vendo a Peggy Carter com os poderes dos Vigias, criar um time com a personagem criada do zero, que tinha lá saído lá de um ovo feito pelo Howard do Pato, pelo Darcy Lewis, né, que é a amiga da ex-namorada do Thor. Pô,
Porra, pra você ver o nível de psicopatia desses caras pra criar fanfic. Pra mim, os caras ficam rindo fazendo isso. Vai, vamos fazer isso. Uma zoada boa, né, galera? Vamos fazer isso. Estão fazendo mesmo com X-Men 97. Isso é fanfic de baixa qualidade. Vocês acham, provavelmente vocês devem estar achando, muitos de vocês devem estar achando que eu tô brincando, tô zoando. Mas não, isso é fanfic, cara. Isso é coisa de fã. De fã zoador. Porque tem muita fanfic boa pra caraca, né, pô? A gente sabe disso. Cagaram na cabeça do Apocalipse. Corno, morto off-screen pelo próprio Cavaleiro do Apocalipse dele. Essa batalha final contra o Apocalipse desse episódio 9 é uma piada de mau gosto. Essa season é uma piada. Ó, de verdade, foi necessário esforço pra estragar tudo. Os caras mandaram bem, se esforçaram, pô, entregaram um spoiler horrível, uma estragada, porra, ferrada. Não, pra mim deu pra curtir. Mas realmente eu esperava que o Apocalipse da X-Men 97 seria a melhor adaptação. Seja animação ou filmes. Agora eu tô até em dúvida se o do X-Men Evolution não ficou melhor. Só me dê uma chance de explicar. Assim, cara, pra mim, chegar no final e ver aquela cena pós-crédito da Mística, que é até legalzinha, não significou nada. Eu já me desconectei faz tempo, não tava mais conseguindo imergir naquilo lá. Ah, não. Eu achei legal ó, o pós-crédito da Mística. E eu continuo ligado na série. Pô, a mãe querendo se infiltrar no governo do filho, Creed, pelo menos fez um mínimo de sentido o episódio 7. Eu só espero que eles explorem essa relação, não acabem com isso sem um desenvolvimento legal. Não liga pra mim, não. Só estou aqui lendo as notícias. Eu amo o desenho dos anos 90, sabe? A primeira temporada foi uma obra de arte, sou apaixonado por X-Men 97. E olha a cagada que os caras fizeram. Inacreditável. Com certeza muita gente dropou 100% dessa animação aí. Não vão querer nem ver a segunda temporada e vão estar cagando pra terceira. Mataram o produto, mataram uma obra que estava guardada no coração dos fãs. É revoltante, cara. Bom, eu vou continuar assistindo porque eu sou fã da série. E realmente espero que eles ouçam os fãs e arrumem o que tiver que arrumar para deixar a terceira temporada o melhor possível. Será que eles ainda colocarão o massacre mais pra frente, como era a ideia do Bill de Maio? Apenas o tempo dirá. Mas olha, Marvel, se de alguma forma você ouvir, se for possível, não diminua, mas aumente os episódios. Eu acho que essa poderia ser uma boa solução, pois teríamos tempo de ter mais sagas e que possam fazer sentido com o tema principal. Faltou muito isso na segunda temporada. Explicação. Ficou muita coisa aleatória. Temos que ficar vigilantes, não importa como as coisas pareçam boas. Pensando bem. Enfim, galera, tô genuinamente incrédulo. Editor, termina esse vídeo aí. Valeu, galera. Fui. Uhul. O Peter ficou bem revoltado. Mas bem que eu percebi que o hype não tava o mesmo. Eu acompanho o Nerd, o Luciano Teixeira do Pod Geek, que também fala bastante dos quadrinhos, e vejo também um pouco desse tema no Linhagem Geek. Mas aí eles são mais leigos nessa parte dos quadrinhos como eu. E a gente vê que depois do episódio 4, parece que a série deu realmente uma esfriada. Não pra mim, pra ser sincero. Mas pra muita gente. Teve muito poder invertido, mutantes nível ômega perdendo de pessoas que jamais poderiam perder, personagens que tiveram claramente um retrocesso, mas eu acredito que tudo isso pode ser corrigido numa futura temporada. Que isso? Aguenta aí, a gente não fez nada. Tirou as palavras exatas da minha boca. Por gostar tanto dos X-Men, eu tenho que acreditar nisso. Eu gostei da segunda temporada, mas saio com um gostinho amargo que podia ter sido ainda melhor. Não podemos desistir. Por favor. Pessoal, esse foi o nosso primeiro react. Acredito que a gente conseguiu passar a nossa opinião do que achamos da série. Algumas coisas concordamos com o Peter, outras não. Mas é assim mesmo, e é compreensível. Ele tem uma ótica mais ligada aos quadrinhos, eu mais pela animação. Então, depois de tanto tempo poder acompanhar uma série de animação desse nível de qualidade, eu ainda tô hypado pelo que vem pela frente. E claro, também quero a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários o que você achou da temporada, da série em geral. Vamos trocar ideias também. As chances podem ser ruins, mas as cartas sempre estão do lado dos X-Men. E não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque como eu disse, teremos muitas novidades e muitas histórias para contar. Acho que depois de tanta informação a gente merece seu like. Que sério, é muito importante pra gente que faz nossos vídeos serem espalhados para todo o YouTube. E sempre lembrando que estamos no Instagram e no Facebook, é só nos acompanhar por lá, ok? Então, um grande abraço. Deixo aqui embaixo uma playlist especial sobre os X-Men. Temos outros vídeos legais que fizemos que você também pode acompanhar. E te vejo no nosso próximo Asterisco News, edição React. Até a próxima!